Amém? Muito bem, vamos à palavra. E deixa eu já me antecipar dizendo que essa mensagem, ela se dividirá em 2 dias, de maneira que hoje nós cumpriremos a primeira parte, mas eu te convido a retornar domingo que vem para o complemento. Então olha que legal, já quero declarar que Ademir e Melissa estarão aqui no próximo domingo, e ainda estará a esposa também, né? Para complemento dessa mensagem. E o tema é um tema que particularmente eu acho que ninguém aqui faz uso, ninguém aqui tem essa prática. Eu acho que é uma ministração teórica, não diz respeito à nossa vida prática, porque o tema da mensagem é não reclame, não reclame. Eu não sei você, mas eu sou inclinado a ser um reclamão, eu sou inclinado a ser um murmurador. Hoje, primeiro domingo do mês de novembro, o que nós temos nos primeiros domingos do mês, igreja? Alvorada de oração, 7 horas da manhã, nos reunimos aqui, começamos o dia em oração, e levantamos mais cedo, e eu ia passar na casa do Túlio para pegá-lo. Peguei o carro, saí, andei 2 quarteirões, o meu ouvido já começou a ouvir algo diferente, tem algo estranho. Parei o carro, Lucas, desci, pneu traseiro, na lona. Pô, tô pronto, gente, para ir para a igreja, ó, eu vim para pregar, né? Você tá, aquela expectativa. Aí você olha aquele pneu murcho, aí você se lembra do quê? Que você vai sujar a mão de graxa, porque aqueles macacos têm graxa. E não tem jeito, a nossa boca libera uma manifestação de insatisfação. É a nossa realidade. A nossa realidade diz respeito a manifestar e expressar, muitas vezes, aquilo que vemos, percebemos e sentimos, que está nos incomodando ou que contraria a nossa expectativa. A gente é muito reativo, né? Nós reagimos com muita rapidez a situações que muitas vezes não foram pensadas e programadas. Se eu soubesse que o pneu estava murcho, eu acordaria 1 hora mais cedo, me programaria, mas não é assim, a vida não é assim. E quando surgem as dificuldades, as contrariedades, as situações não programadas, esperadas e pensadas, como é o nosso comportamento? Como é que reagimos diante de cenários adversos? Mapeia sinceramente o seu coração, como eu procuro mapear o meu. Sonda-me, ó Deus, olha para o meu coração, e quantas vezes a minha boca é aberta para reclamar. E a reclamação, nós vamos ver a luz de um caminhar na palavra de Deus, tem suas consequências. Sabe, eu e você precisamos entender que ao liberar a nossa boca, ao abrir a nossa boca e liberar uma palavra, nós estamos liberando e declarando que aquilo se torne, possa, ou queremos que aquilo se torne uma realidade. Por isso que a declaração profética que nós fazemos na hora da generosidade, eu não desprezo, eu não descarto. Eu quero expansão, eu quero aumentar as minhas receitas para ser um dizimista, para dizimar mais. Eu quero dar ofertas extravagantes. Por isso eu não perco a oportunidade de abrir a minha boca para declarar: Senhor, eu quero viver essa realidade. Mas é diferente quando eu abro a minha boca para falar: porcaria, o pneu murcho, porcaria, vou me atrasar, porcaria, vou me sujar. Viver com uma pessoa que não reclama é o sonho de todos nós, e também é a vontade de Deus. Quem gosta, quem tem prazer de conviver com um reclamão? A Bíblia fala que é melhor uma água furtada
do que uma casa com uma mulher rixosa. Não é nada a ver com as mulheres, viu? Porque tem homem reclamão também, tá bom? É o conceito que vale aqui, não é o personagem. Ninguém gosta de conviver com pessoas que reclamam de tudo. Quinta-feira passada, aquele festival de poeira e sujeira. Quem não reclamou? Quem não reclamou que a casa se sujou? A poeira dominou, tomou conta. Meu Deus, que caos foi aquele? Mas provavelmente ontem, por incrível que pareça, Davis, deve ter alguém que tenha reclamado. Pô, o dia inteiro chovendo? Meu Deus, misericórdia, quem somos nós? O pessoal foi lá para o rancho, correram o risco de atolar, mas é bênção. Vamos olhar para o lado e o aspecto positivo, e vamos entender, à luz de uma história da palavra de Deus, qual é a consequência de uma reação. Então deixa eu contextualizar primeiro, porque nós vamos ler o livro de Números, capítulo 14, e ali nós vamos encontrar um momento do povo de Israel. Mas para chegarmos nesse momento, vamos fazer uma rápida trajetória do povo de Israel, que ficou 430 anos escravizado no Egito. Imagina um povo escravo por 430 anos. Eu não consigo nem dizer 430 anos, quantas gerações, considerando a expectativa de vida daquela época, quantas gerações seriam? Umas 60 gerações talvez, escravos. Aí Deus ouve o lamento, o clamor daquele povo, levanta Moisés, fala: Moisés, você será instrumento do meu poder para a libertação daquele povo, porque eu tenho ouvido o clamor daquele povo, e vou conduzir esse povo até Canaã, até a terra prometida, terra que eu prometi a Abraão, terra que eu prometi aos seus ancestrais. Chegou o dia, Abraão, e se você conhece a história, já deve ter visto pelo menos o filme Os 10 Mandamentos, né? Você sabe como aconteceu. Então esse povo sai do cativeiro de 430 anos, passa pelo Mar Vermelho, o mar se abre, Israel atravessa, o mar fecha, submerge, mata o exército de Faraó, eles continuam a jornada. Tem um monte de coisa acontecendo nessa jornada, por isso é importante você ler a Bíblia. Mas chegamos em Números 14, porque Moisés elege 12 homens, um de cada tribo, para entrar na terra, mapear a terra, conhecer a terra e trazer as referências, as impressões do que esses 12 homens veriam na terra. E se você conhece a história, você sabe que de 12 homens, somente 2, Josué e Calebe, trouxeram uma visão positiva, uma visão de fortalecimento. 10 homens, dos 12 espias, 10 trazem uma visão catastrófica, uma visão de desânimo. Eles diziam: olha, a terra é boa, a terra realmente é uma terra fértil, sim, é uma terra que tem muita produtividade. Eles trouxeram um cacho de uva, precisou de 2 homens carregar esse cacho de uva numa vara. Imagina a riqueza produtiva dessa terra. Mas esses 10 homens, o que eles olharam? Eles olharam para gigantes, homens fortes, cidades muradas, cidades fortalecidas, exércitos, e disseram para as pessoas: olha, não vai dar, nós não conseguiremos conquistar, se entrarmos, vamos morrer. E agora, acompanhe comigo a consequência e o comportamento de Israel à luz dessas palavras, dessa visão liberada por esses 10 homens. Naquela noite, depois de ouvirem o relato dos espias, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas
queixaram-se, olha a reclamação aqui, queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefté, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. A rebeldia é contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Josué e Calebe tentaram reverter aquela influência negativa. Versículo 10. Olha o poder da influência de uma palavra negativa. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, nesse momento, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Eu acho que esse ar-condicionado está desligado, viu? Se alguém puder me socorrer, eu agradeço. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste o povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, o Senhor, está com esse povo, e que te vêem face a face, o Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Moisés era um homem pacífico. O Senhor ofereceu uma oportunidade: olha, eu mato todo mundo e começo do zero com você. Senhor, as nações vão ouvir o que o Senhor fez, como o Senhor tirou esse povo do Egito, com braço forte, com manifestação de poder. Mas aí o Senhor nos mata aqui. O que eles vão dizer? Que Deus não tinha poder para levá-los adiante. Eu vou avançar um pouquinho, porque o texto é longo. Eu te convido a ler Números capítulo 14. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Vou fazer uma pausa aqui. Primeiro momento que nós lemos, os israelitas reclamaram contra quem? Quem eles elegeram, inclusive como intenção de apedrejamento? Moisés e Arão. A queixa foi destinada aos seus líderes. Quem recepcionou a ofensa? Quem recepcionou aquilo como um desprezo da obra que estava fazendo? O Senhor.
Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. O que eles pediram? Seria melhor morrer aqui. Se a gente entrar lá, os nossos filhos, as nossas mulheres, nós vamos morrer. E os nossos filhos e as nossas mulheres serão capturados, serão despojo de guerra. É melhor morrer aqui. Olha o que o Senhor fala no versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. O cadáver de vocês cairá nesse deserto. E aí, quando Moisés transmite essa mensagem do Senhor, bateu um arrependimento. O que fizemos? Nossa, ofendemos a Deus. A nossa reclamação, a nossa murmuração chegou ao coração de Deus. E Deus vai nos castigar. Não, vamos reverter isso. Vamos mudar isso. Olha, não, pode deixar. A gente vai entrar. E vamos começar a conquistar a terra. Moisés fala: não vão. Agora acabou. Não vão, porque o Senhor não está mais com vocês. Mesmo assim, eles tentaram entrar e foram perseguidos, foram derrotados e tiveram que fugir. Queridos, nós vamos entender que a consequência da reclamação desses homens, que contaminou a nação de Israel, traz uma consequência de morte para aquela geração. Por isso que eu e você precisamos entender que o que Deus espera de nós, a despeito daquilo que vivemos, a despeito do momento que estamos experimentando, não é uma palavra de reclamação e murmuração. Certamente você vive e está vivendo ou viverá um momento desconfortável, um momento difícil. Cristo Jesus já preconizou, já antecipou isso, dizendo: no mundo tereis aflições. Sim, aflições fazem parte da dinâmica da nossa vida. Quem aqui não experimenta uma aflição? Quem aqui não experimenta um momento ruim, triste, não planejado, não esperado e não desejado? E muitas vezes nós agimos da mesma forma como o povo de Israel. Julgamos o comportamento deles. Que povo obstinado! Como pode um povo que viveu o cativeiro opressor de 430 anos, e Deus vem, manifesta 10 pragas, poder, manifestação de poder de Deus. Última das pragas, a morte dos primogênitos. Depois abre o mar para eles passarem. E a gente olha e lê essa história e fala: não entendo como esse povo era do coração duro, como esse povo tinha um coração duro, obstinado. É só a gente olhar para o nosso comportamento, as nossas reações, como nós reagimos no dia a dia, diante dos diversos cenários que vivenciamos, e nós vamos encontrar comportamentos similares. A reclamação sempre levará pessoas para o deserto, onde morrerão espiritualmente. Forte isso, né? Porque a reclamação daqueles homens influenciou 10 homens. 10 homens. Influenciou o comportamento de 4 milhões de pessoas. Porque contados de 20 anos para cima, que era a contagem oficial, só se contava homens de 20 anos para cima.
homens contados de 20 anos para cima, que saem do Egito cerca de 2 milhões. Considerando mulheres, considerando filhos, considerando os estrangeiros que acompanharam, a estimativa é de 4 milhões de pessoas. Pela murmuração, pela reclamação, pela visão distorcida de 10 homens, uma geração é condenada ao deserto por 40 anos. Isso tem que falar ao meu coração. Isso tem que me ensinar algo. Isso tem que mostrar para mim que ao abrir da minha boca, eu posso estar me condenando a um deserto de morte espiritual. Eu posso estar condenando a minha vida familiar, eu posso estar condenando os meus filhos, porque eu estou influenciando o comportamento, tocando o coração de uma geração. Eu fiz uma analogia que eu quero repetir para que de fácil entendimento. Olha, você está aqui comigo num culto de celebração, você decidiu vir à igreja. Você caminha, talvez já há algum tempo, nessa intencionalidade de conhecer a Deus. Alguns destinaram seus filhos e filhas para o nosso espaço Kids, para a nossa casa Kids. Ali tem as crianças que estão ali sendo ministradas também. Isso diz respeito ao quê? Você quer algo de uma conexão com Deus para a sua vida, e você acha que isso é importante para os seus filhos. Alguns estão com os filhos sentados próximos aqui. Agora, imagine, hipoteticamente falando, é só uma hipótese, é uma reflexão, não quero entender que é uma realidade. Eu trago as minhas filhas para a casa do Senhor, como eu e minha esposa muitas vezes fazíamos. Levamos elas, caminhamos com elas, levamos à casa do Senhor. Chega em casa para almoçar ou para jantar. O culto hoje foi frio, né? Nossa, a palavra hoje parece que o pastor estava perdido. Não entendi nada. Estava estranho. Também tinha aquele irmão lá, que ele é muito xarope. Ele não sabe se portar. Às vezes, isso é uma hipótese, tá? Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade na sua vida. Mas às vezes, quem tem esse comportamento está influenciando pessoas próximas. Às vezes isso pode acontecer no teu trabalho, na sua faculdade, na sua classe. Você está influenciando pessoas e dizendo para elas: olha, não é bom andar com Deus, não é bom servir ao Senhor, não é bom, Deus não vai acrescentar nada na sua vida, é melhor você ir para um deserto. É isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a reclamação também, ela é incoerente, porque ela é somente o momento da colheita. Nós lançamos a semente, semeamos, e na hora da colheita reclamamos: mamãe, essa colheita é ruim. Você semeou uma semente podre, eu semeei uma semente ruim, e a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele há de colher. E aí na hora da colheita eu reclamo: Senhor, que tempo é esse na minha vida? Senhor, que situação é essa? Filho, é só a sua colheita. E muitas vezes nós reclamamos. E olha, você sabe já por experiência que reclamação não traz solução. Quem aqui, em algum momento de dificuldade, de oposição, de problema, entrou num processo de reclamação e encontrou a solução? Você sabe que não é a solução, e ainda assim se torna a nossa prática. Reclamar pode se tornar um vício, difícil de vencer, e com o passar dos anos, tende a se tornar uma rotina. Nós vamos ter cuidado, porque quando nós
nos tornamos essa pessoa que tem uma visão só para os aspectos negativos. Gente, eu não estou dizendo que você não vive dificuldades. Eu não estou dizendo que o pneu do teu carro não fura. Fura sim, o meu furou hoje. A geladeira quebra, o ar-condicionado queima, e geralmente só queima no verão, no alto do verão. Essas situações acontecem. Os filhos têm problemas na escola. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Sim, é a nossa realidade. Agora, o que nós precisamos aprender é o que Deus quer tratar e nos ensinar diante dessa realidade. Se nós voltarmos 2 capítulos, nós estávamos em Números 14, se nós formos para Números 12, nós vamos encontrar a história de Miriam. Sabe quem é Miriam? A irmã de Moisés. É aquela que colocou Moisés no cestinho, escondeu Moisés. Miriam casada com Arão. E tem um momento que Miriam se ensoberbece, lá no capítulo 12, fala, Moisés acha que Deus só fala com ele, mas Deus fala comigo também, Deus também fala com você. Sabe quem ouviu esse momento? O Senhor. A reclamação de Miriam chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor chama todo mundo para a tenda do encontro. Moisés, Arão, Miriam, comigo aqui, na tenda do encontro. Quando eles estão indo lá, Deus fala para Moisés, Moisés, pode ficar, meu negócio é com eles. E Deus fala para Miriam, Miriam, eu falo através dos profetas. Quando eu preciso falar, muitas vezes eu falo através dos profetas, inclusive através de você. Mas com Moisés, o meu negócio é face a face. Com Moisés, o meu nível de intimidade é diferente. E a consequência na vida de Miriam foi tão intensa, tão forte, diante dessa reclamação do capítulo 12, que ela fica leprosa. E se você conhece o contexto da lepra no Antigo Testamento, é uma sentença de morte. Só que antes de matar a pessoa, exclui a pessoa do convívio social. Arão intercedeu por ela. Moisés, um homem pacífico, intercedeu pela irmã. E 7 dias ela ficou fora do arraial, porque abriu a sua boca para reclamar. Eu e você precisamos entender o seguinte: você pode ter um chefe complicado. Eu já tive o meu, eu já tive a minha cota. Muitas vezes nas nossas relações interpessoais, pessoas difíceis são colocadas, aparecem no cenário da nossa vida. Às vezes até dentro do casamento. Eu não sou um homem perfeito, um marido perfeito. Mas toda reclamação da nossa boca, ela é antes de tudo uma ofensa contra o Senhor. Quando eu reclamo, eu estou dizendo, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Quando eu reclamo daquilo que está acontecendo na minha vida, eu estou dizendo, o Senhor perdeu o controle. Senhor, você perdeu a mão. De alguma forma, o Senhor está equivocado. O Senhor não sabe o que está fazendo. E Deus não aceita isso. E Deus não permite isso, porque é uma ofensa contra Ele. E por conta da reclamação daquele povo, Canaã estava do lado de lá do rio. Era só atravessar o rio, entrar para conquistar, jogo ganho. Deus falou, é só chutar para o gol, eu já derrubei até o goleiro. Não vai dar, não vamos conseguir. Deserto para vocês, 40 anos vocês vão ter que esperar. Esses que reclamaram, esses que não acreditaram em mim, vão morrer no deserto. De 20 anos para baixo, esses vão entrar. Esses que vocês disseram,
serão escravos, serão eles que vão desfrutar da promessa que eu declarei com mão erguida. O Senhor está falando, era um compromisso, é o meu compromisso com os vossos ancestrais, e vocês não acreditaram. A reclamação é dizer a mesma coisa: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer. Eu sei que você vive momentos difíceis, e talvez o seu momento agora seja um dos momentos mais difíceis da sua vida, e você precisa entender, não é a reclamação que vai mudá-lo, mas é você entender e buscar conhecer ao Senhor e deixar que Ele faça algo que Ele já programou e já planejou para você. Amém, igreja? Cuidado, se você só reclama, você vai atrair pessoas. Há um ímã emocional, há uma frequência emocional que nos envolve. Pessoas reclamonas, que reclamam de tudo, atraem pessoas mal-humoradas para o seu convívio, de baixa autoestima, desanimadas, tristes, que só reclamam de cansaço e dor, extremamente pessimistas, sem fé e esperança. E é uma realidade, porque se um depressivo, um desesperançado, um reclamão, não consegue caminhar com o positivista, com aquele que vê tudo de um olhar positivo. Não, mas Deus vai fazer. Não, mas Deus está no controle. Não dá. São pensamentos diferentes. Então, acaba que um atrai para a órbita da sua convivência pessoas que fluem nessa frequência emocional. Mas agora vamos, juntos, caminhando. O que fazer para não reclamar? Primeiro, fixe o seu olhar em Cristo. Fixa o seu olhar em Cristo. Os 10 espias, os 12 homens viram a mesma coisa, não viram? Eles entraram na mesma terra. Eles entraram e passearam pela mesma terra. Eles viram a produtividade. Eles viram tudo. Todos viram a mesma coisa. Só Josué e Caleb destinaram o seu olhar para as promessas do Senhor. Os outros só viram as oposições e as dificuldades. Então, você quer parar de reclamar? Para de olhar para o problema e destina o seu olhar para Cristo. Mantenha o seu olhar firme em Jesus, autor e consumador da sua fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Então, quando você ouve que nós devemos manter o nosso olhar firme em Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, isso quer dizer que a fé tem que estar presente, e a fé não é a visão, a concretização imediata, o controle daquilo que você precisa, mas é a certeza de que Deus fará. Você não está vendo, você ainda não viu, mas a fé diz para você: vai acontecer. E o seu olhar muda. Você para de olhar para o problema e olha para Cristo, na certeza, pela minha fé, eu creio que Ele fará algo transformador na minha vida. Conduza a sua vida com base na vontade de Deus. A razão quer nos levar pelo certo e pelo errado. A razão quer determinar o nosso caminhar. A razão nos enche da justiça própria. Mas para andar na vontade de Deus, eu preciso alinhar os meus pensamentos e as minhas atitudes com a palavra de Deus. O meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Sabe, eu tenho chegado ao longo de 61 anos de vida, nasci no meio evangélico. Eu nasci numa igreja. A minha história está misturada com a história da igreja. E às vezes a gente acha, às vezes nós pensamos que as coisas são complexas. Às vezes nós pensamos que a teologia, que a palavra é complexa, que viver um padrão dos céus é complexo.
é de uma simplicidade gigantesca. É de uma simplicidade, sabe? Bastaria eu e você olharmos para a palavra de Deus. O que Deus quer que eu faça nesse momento? O que Deus quer que eu decida nessa situação? É de uma simplicidade, mas nós não queremos, muitas vezes, seguir alinhados com a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor. Às vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus, inclusive a respeito de nós mesmos. Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A sua vontade, até sobre si mesmo. E você não pensa coisas ruins sobre você. Você não projeta fracassos sobre você. A sua vontade é que venha sobre você, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama, bons momentos, boas coisas. Ainda assim, a vontade de Deus comparada com a minha e com a sua, a verdade não tem comparação, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quer parar de viver uma vida de reclamação? Conduza a sua vida com base na vontade de Deus. Terceiro, creia na palavra de Deus. Há alguém aqui que duvide que a Bíblia é a palavra de Deus? Não precisa nem se manifestar. Se você não acredita que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus, perfeita, inerrante, não há erros. Se você não acredita, me procure depois, vamos conversar. Talvez eu consiga te convencer. Mas se você, como eu, acredita que a Bíblia é a revelação pura, perfeita da palavra de Deus, então é só acreditar na palavra de Deus. Porque Números capítulo 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Hebreus 10:23 diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Eu já fiz promessas que eu não cumpri. Eu já fiz promessas que eu não cumpri. Talvez você também tenha vivido essa experiência, mas Deus não. O que Deus promete na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Então, a despeito do que você está vivendo, a despeito da sua realidade nesse momento, você precisa acreditar, crer na palavra de Deus. Só reclama quem não crê na palavra e nas promessas de Deus. Está difícil? Está complicado? Está estranho? Veja o que Deus tem prometido na sua palavra. Agora, de uma forma muito séria, você precisa entender, para desconstruir uma teologia da facilidade da vida. Ninguém está dizendo aqui que você não viverá dias difíceis. Ninguém pode afirmar para você que Deus está aberto a uma negociação e que você, em qualquer momento que entregar a sua vida ao Senhor, vai deixar de experimentar dificuldades e angústias. Não, isso não é uma realidade, você sabe disso. No mundo tereis aflições, é a realidade. Aquele que quiser vir após mim, diz a palavra de Deus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga.
É uma jornada de lutas, uma jornada de batalhas, a maioria delas contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a nossa vontade humana. Então não é uma jornada de contemplação, mas é uma jornada de uma certeza inabalável, determinante, que Deus está nos acompanhando. Sabe por que eu posso dizer isso? Nós lemos lá que Deus falou: olha, pela reclamação vocês vão caminhar 40 anos no deserto. Enquanto o último homem de 20 anos para cima não morrer, ninguém entra na terra prometida. Eles caminharam 40 anos no deserto. 40 anos caminhando. E você, não sei se você já foi em algum lugar deserto. Eu nunca tive essa experiência de visitar e conhecer um deserto. Mas eu posso saber e declarar que não é um lugar de facilidade. É um lugar de intensidade. Não é um lugar de grandes provisões. É um lugar onde as coisas são difíceis de se encontrar. Não acha água com facilidade, não acha comida com facilidade. Um calor escaldante durante o dia e muito gelado nas madrugadas. A oscilação da temperatura é muito grande. E Deus manda 4 milhões de pessoas para esse deserto, para que uma geração de reclamões morresse. Mas você conhece a história? Imagina, quem tem criança pequena aqui, a partir de 2 anos, sabe que perde roupa a cada semana, né? Tem uma fase das crianças, que eles começam a crescer, que você tem que colocar a roupa que tiver, se for roupa de sair, põe dentro de casa mesmo, porque vai perder. A hora que você esperar uma oportunidade, agora vai, eu vou colocar, já perdeu. A Bíblia diz que durante esses 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, o calor de dia era amenizado por uma nuvem que o Senhor mandava. O frio da madrugada era amenizado por uma coluna de fogo que o Senhor mandava. Não tem água, o Senhor providenciava. A comida era um maná que aparecia no orvalho toda manhã. Senhor, mas não tem carne. Vai ter carne. As codornizes vieram. Mas isso não é o mais inusitado. A Bíblia diz que a roupa não se desgastou. O sapato não se acabou. Então, a criança de 6 anos, que ficou 34 anos caminhando pelo deserto, a roupa cresceu com ela, o sapato cresceu com ela. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Então, você precisa entender que numa caminhada cristã, você vai para desertos. Numa caminhada de uma vida cristã, você será levado para desertos. Mas se você mantiver o seu olhar em Cristo, a sua fé no amor de Deus, no deserto você não estará sozinho e você estará sustentado pelo Senhor. Amém? Aleluia. Haja de acordo com a palavra que Deus te deu. Creia como Josué e Calebe e demonstre isso em ação. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Ora, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. De nada adianta crer na palavra, mas não agir de acordo com a palavra. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que aqui está contido a revelação da palavra de Deus, mas eu não vivo. Eu creio, mas eu não vivo. Eu vivo pelas minhas próprias razões, pelas minhas próprias decisões. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então a facilidade de resolver as questões da vida, a facilidade de viver uma vida de plenitude, segundo um padrão de Deus, está ao alcance da palavra.
É só crer e viver. O que a palavra de Deus diz? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 8, versículo 8 do capítulo 4 de 1 João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu digo, eu amo ao Senhor. Tem alguém aqui que possa dizer, olha, não ama a Deus? Há alguém aqui que ousadamente, no coração, não precisa nem responder, declare, eu não amo a Deus. Eu creio que não. Você está numa igreja, você podia estar em qualquer outro lugar, e você diz, eu amo a Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu irmão. A palavra de Deus diz que eu devo amar os meus inimigos, que eu devo interceder por eles. A palavra de Deus diz que se alguém me ofende a face direita, eu devo oferecer a esquerda. Se eu sou obrigado a caminhar 1 milha, eu devo ir 2. É só viver a palavra. E quinto, encerramos nesse quinto. Próximo domingo vamos até 10. Paramos hoje em 5 lições. Alinhe seu coração, alinhe a sua mente e coração com Deus. Os 10 espias, eles não estavam em pecados. Aqueles homens não estavam em pecado. Eles estavam só com a visão desalinhada. Eles não estavam contemplando a mesma coisa. Eles não estavam vendo o que Deus estava vendo. Eles não estavam vendo com o olhar de Deus. E todas as vezes que o nosso olhar está contaminado com o nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, aquilo que nós vemos será de acordo com as nossas emoções e de acordo com o nosso coração. Então por isso que é importante, mesmo que aquilo que eu estou vendo não é prazeroso, não é agradável, não foi desejado, mas eu posso olhar como Josué e Calebe. Gente, tem gigante lá? Tem sim, tem sim. Tem cidade fortificada? Tem, realmente tem. Tem exércitos poderosos? Tem. Mas se nós formos obedientes ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor, a vitória é nossa. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma pessoa que reclama nunca se torna um vencedor no reino de Deus. Uma pessoa que reclama nunca terá êxito na vida. Sabe, às vezes eu fico imaginando o seguinte cenário: Deus havia prometido uma terra maravilhosa, Deus havia preparado uma terra especial. Eu não tive a oportunidade de conhecer Israel. Poucos dias de embarcarmos, teve a guerra, cancelamos a viagem. Seria uma experiência fantástica. Talvez alguém aqui já teve essa experiência, deve ser maravilhoso. Mas a Bíblia descreve, era um presente de Deus, estava preparado, era maravilhoso. Mas os homens desprezaram, não confiaram e não acreditaram. Às vezes eu fico imaginando, minha imaginação, Deus tem uma bênção preparada para você. Ela tem seu nome, o nome da sua família, o nome da sua empresa. Deus está lá, a bênção já está preparada para você. E quando parece que vai liberar essa bênção, Deus fala, não, ainda não. Olha o coração dele, olha a boca dele, olha as palavras que têm saído da boca dele. Ele ainda está reclamando, ele ainda não confia, ele ainda não crê, ele ainda não acredita que eu tenho algo para fazer na vida dele. E é por isso que às vezes a gente vai esticando, alongando o deserto da nossa vida,
lugar de morte emocional, lugar de morte espiritual, tão somente porque a gente ainda não consegue dominar a nossa boca. No livro de Tiago, há uma comparação muito forte com relação à língua. Diz que a língua é como um fogo abrasador. A capacidade da língua é de incendiar uma floresta. Mas Tiago também fala que não é possível da mesma fonte sair água doce e água amarga. Como a mesma boca pode louvar a Deus e a mesma boca ofende ao seu irmão? Como a mesma boca, fonte que diz que Deus é bom, que Deus é poderoso, a mesma boca que diz que ama a Deus, escarnece, tripudia o seu irmão. A Bíblia diz que não é possível. No livro de Tiago diz que a língua se compara ao leme de um navio, que é gigantesco. Comparado com o leme é pequeno comparado ao navio, mas aquele leme pequeno consegue manobrar e dar destino para uma grande embarcação. Quem consegue dominar a língua? O nosso desafio é esse. O nosso desafio de aprendizado nessa noite é entender, sim, nós somos murmuradores, por essência somos reclamadores, e amanhã talvez você enfrentará situações em que você vai, poxa vida, que coisa ruim, que situação desagradável. Você está sendo testado, você está sendo provado pelo Senhor, para ver o que sai do nosso coração, para ver se da nossa boca há uma transformação e para de sair manifestações de murmuração e reclamação, e passamos a exaltar e glorificar ao Senhor. Sabe, a maior dificuldade, mas o melhor momento, porque glorificar a Deus e exaltar a Deus nos bons momentos, nos momentos que está tudo bem, vamos combinar? Não é difícil, está tudo bem, você não tem problema em área nenhuma da sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Mas quando somos provados, quando somos apertados, quando nos advêm as situações intensas e difíceis, será que a nossa boca libera a mesma gratidão, a mesma glória ao Senhor? Porque no final das contas, quem controla a sua vida? Quem assumiu o controle da sua vida? Alguém? Alguém que está se levantando contra você? Alguém que se colocou como opositor? Alguém que te ofende? Alguém que te aperta? Alguém que te machuca? Você entregou o controle da sua vida para essa pessoa? Ou a sua vida está depositada nas mãos do Senhor e Ele tem o controle da sua vida? Porque não dá para pôr o pé em duas canoas, não dá para servir a dois senhores, a Bíblia diz. Ou Deus é bom e é Senhor das nossas vidas, ou a nossa vida está na mão e está sendo outro Senhor está dominando a nossa vida. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O que o texto está dizendo é assim, ó: em qualquer ambiente que você estiver, na sua casa, quantos maridos reclamões, quantas esposas murmuradoras, quantos filhos, uma geração hoje que ganha um iPhone 15, reclama porque não é o 16. Aonde você está, sua casa, seu trabalho, sua empresa, sua faculdade, aonde você estiver,
você deve ser um luzeiro, você deve iluminar aquele ambiente, sem murmuração e discussão. Ora, pelo que somos conhecidos? Qual é o testemunho de vida que nós temos apresentado? Você, pastor de amor e cuidado, mas lá fora vive reclamando da vida, vive murmurando, nos bastidores, depressivo, vive reclamando, dizendo que a vida é um fardo, dizendo que a igreja é um fardo. Que mensagem eu estou passando? Como está sendo o nosso comportamento diante, sim, dos cenários que são reais, sim, cenários adversos? Havia gigantes em Canaã, havia cidades fortificadas. O que aqueles homens esqueceram? O que aquelas pessoas se esqueceram? Da promessa de Deus, da palavra de Deus, daquele que jurou com mão levantada: eu os conduzirei até lá. Então que nessa noite, eu e você, porque eu me incluo, eu sou um murmurador, eu sou um reclamão. Quantas vezes eu abro a minha boca para reclamar? Mas isso não agrada ao Senhor. Haja transformação na sua vida, haja mudanças na sua vida, que você seja uma influência dentro da sua casa, que os seus filhos e os filhos dos seus filhos vejam o seu comportamento, as suas atitudes, o que sai da sua boca, e sejam inspirados a amar a Deus, a confiar em Deus, e amar a noiva, a igreja. Porque muitas vezes o que nós estamos trazendo como referência não é bom para as gerações. Os jovens hoje estão muito voláteis, estão muito frágeis. Está difícil ganhar uma geração, está difícil convencer uma geração a servir ao Senhor, a entregar a sua vida a Cristo. E às vezes basta uma palavra negativa, como foi com aqueles 10 espias, para conduzir uma geração para um deserto, distante do Senhor, distante do propósito, distante da vontade. É que Deus é tão bom e misericordioso, que Ele cuidou daquele povo. Ele sentenciou à morte os reclamões, mas cuidou da geração futura. Mas eles tiveram que peregrinar pelo deserto. Nós não precisamos viver essa experiência. Que haja transformação na minha boca, na minha vida, assim como na sua. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. E eu quero te convidar nessa noite a fazer uma breve reflexão sobre si mesmo, pensar sobre si mesmo, pensar o seu coração, pensar a sua vida, pensar o seu comportamento. Responda para você mesmo: você tem sido um reclamão, um murmurador, ou mesmo diante do pneu furado, carro batido, situações adversas, a tua boca libera e glorifica ao Senhor? Sonda mesmo o seu coração. E se você encontrar algo aí que o Espírito está revelando, olha, isso aqui não está agradando a Deus, esse comportamento, esse jeito, essas palavras, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor e com o propósito de Deus para a sua vida. Não estou advogando em causa própria, não. Eu sei que eu preciso cuidar da minha boca também, eu preciso cuidar do meu comportamento. Todos nós, porque nós queremos alcançar um novo lugar, alcançar as promessas, alcançar uma Canaã que o Senhor já preparou para cada um de nós. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome,
eu quero bendizer o teu nome. Senhor, acima de tudo eu quero te pedir perdão por todas as vezes que ao abrir da minha boca eu murmurei, eu reclamei, eu vi, Senhor, os aspectos negativos, eu sofri por aquilo que não foi realizado, eu vivi uma ansiedade daquilo que não aconteceu ainda, e eu creio que não acontecerá. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, assim como perdoa o coração de cada um que talvez tenha tido essa mesma conduta. Pai, que o abrir da nossa boca seja para liberar glorificação, exaltação ao teu nome. Senhor, nós queremos declarar que somos gratos ao Senhor, porque nada do que temos e somos nós merecemos. Nós não somos merecedores da tua graça e do teu amor. Nós não somos merecedores do teu cuidado. Ainda assim como o Senhor fez com aqueles jovens no deserto, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, mas nós não queremos mais andar no deserto. Interrompe, antecipa a nossa entrada em Canaã, antecipa pela mudança da nossa boca, da nossa mente, para a transformação da nossa existência. Antecipa as bênçãos, as mudanças que o Senhor quer trazer para nossas vidas. Pai, eu quero liberar na vida da igreja um novo tempo, uma reconfiguração, uma transformação, a começar em mim, de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que se lembram do teu amor, que se lembram do teu cuidado, da tua fidelidade, e a ti, Senhor, elevam honra, glória, louvor e exaltação, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, domingo que vem, nós vamos ter mais 5 tópicos para aprender mudanças. A palavra nos ensina, e eu creio que se nós sensibilizarmos os nossos corações, nós experimentaremos essas mudanças e desfrutaremos do melhor dessa terra. Ergam suas mãos para as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.